Olá, esta é uma videoaula do ProQuali, o programa de qualificação profissional do SENGE-RS. O ProQuali é a iniciativa que, somada à ação sindical e ao protagonismo na discussão de temas técnicos de interesse da sociedade, coloca a nossa entidade entre as mais destacadas do Estado e país. Começa agora o curso de Energia Solar Fotovoltaica, Desenhos e Aplicação no Brasil do SENGE-RS. Estaremos juntos nessa jornada. Bons estudos! Este curso tem como objetivo capacitar profissionais da área de engenharia para o cálculo, desenho e no uso de instalações da energia fotovoltaica no Brasil, com conceito e aplicação. Dividiremos nossa aula em 4 tópicos: Introdução fotovoltaica, cálculo e dimensionamento de instalações solares fotovoltaicos, atualidade normativa no Brasil e potencial de implantação no Brasil. O Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta. Atualmente, algumas fontes de energia não renováveis são utilizadas em grande escala. Embora no horizonte de algumas décadas, estas poderão ser esgotadas. Devido a este fato, esforços vêm sendo realizados na busca de novas alternativas para a geração de energia a um nível sustentável. Uma das tecnologias renováveis mais recentes e que vem sendo cada vez mais utilizada nos países desenvolvidos é a energia solar fotovoltaica. A tecnologia fotovoltaica é vista por muitos como um caminho ideal para a geração de energia, através de uma fonte inesgotável e não poluente. É um método de produção de energia sustentável e amigável ao meio ambiente, trazendo benefícios tanto ambientais quanto energéticos. Atualmente, existem no mercado várias tecnologias fotovoltaicas, baseadas em diferentes elementos. Em termos de aplicações terrestres, destacam-se as células solares de silício cristalino, o silício amorfo hidrogenado e o telureto de cádmio, e outros compostos relacionados ao disulfeto de cobre e índio. Neste último grupo, segundo Ruther, aparecem elementos altamente tóxicos e raros. Este fator fez com que surja um obstáculo considerável na utilização mais acentuada dessas tecnologias em alguns países. Dentre os modelos mencionados, os que possuem maior utilização são os painéis de silício cristalino e os de silício de amorfo. A tecnologia de filmes finos vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente na integração com o entorno construído, por apresentar uma grande diversidade de modelos e também devido ao baixo custo de produção. Hoje estão disponíveis no mercado painéis flexíveis, mais leves e resistentes, semi-transparentes ou até mesmo com superfícies curvas que podem substituir elementos de revestimento na edificação. Estudos já realizados relatam que, devido à excelente performance que os painéis de silício amorfo hidrogenado têm demonstrado, estes são uma boa escolha de tecnologia para a rede conectada, integração com a edificação e utilização em climas quentes como no Brasil. Os sistemas fotovoltaicos são baseados em painéis ou módulos compostos de células fotovoltaicas, dispositivos que captam a energia da luz solar e produzem corrente elétrica. Essa corrente, produzida pelos módulos fotovoltaicos, é coletada e processada por inversores eletrônicos, podendo ser utilizada para reduzir a conta de eletricidade ou até mesmo tornar o consumidor totalmente independente em energia elétrica. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica fornecem eletricidade para o consumidor junto à rede elétrica. Toda eletricidade produzida a partir do sol pode ser usada para o consumo próprio. Quando existe luz, o consumidor pode usar sua própria energia elétrica. Nos períodos em que não existe luz solar, o consumidor continua abastecido normalmente pela rede elétrica pública. O sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica não utiliza baterias para armazenamento de energia, pois a própria rede elétrica é utilizada como meio de armazenamento por meio do sistema de créditos de energia.
Toda a energia gerada pelo sistema fotovoltaico é imediatamente injetada na rede elétrica, sendo consumida internamente ou exportada para a concessionária, de acordo com os níveis de geração de consumo instantâneos. Assim sendo, serão analisados todos os tipos de sistemas fotovoltaicos e seus principais componentes. Atualmente, disponíveis no mercado, tanto sistemas interligados à rede elétricas, também conhecidas como on-grid, bem como sistemas autônomos, ou conhecidos pela denominação off-grid. On-grid ou grid-tie tratam-se dos sistemas conectados à rede. Ao caso das on-grid ou grid-tie, observa-se as seguintes premissas. O local possui acesso à rede elétrica. Pretende reduzir parcial ou totalmente o seu consumo. Já os sistemas isolados, os quais também são reconhecidos como sistema off-grid, observa-se as seguintes premissas. O local é remoto e não possui rede elétrica. Pretende gerar e utilizar energia elétrica no local. Em novembro de 2015, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou aprimoramentos na Resolução Normativa número 482/2012, que criou o sistema de compensação de energia elétrica, permitindo que o consumidor instale pequenos geradores, tais como painéis solares fotovoltaicos e microturbinas eólicas, entre outros, em sua unidade consumidora e troque a energia com a distribuidora local com o objetivo de reduzir o valor da sua fatura de energia elétrica. Segundo as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de março de 2016, será permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, denominando-se microgeração distribuída a central geradora com potência instalada até 75 kW, e mini geração distribuída aquela com potência acima de 75 kW, e menor ou igual a 5 MW, sendo 3 MW para a fonte hídrica, conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidade consumidoras. Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. De acordo com as novas regras, o prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses, sendo que eles podem também ser usados para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo titular, situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado autoconsumo remoto. Outra inovação da norma diz respeito à possibilidade de instalação de geração distribuída em condomínios, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. A ANEEL criou ainda a figura da geração compartilhada, possibilitando que diversos interessados se unam em um consórcio ou uma cooperativa, instalem uma micro ou mini geração distribuída e utilizem a energia gerada para a redução das faturas dos consorciados ou cooperados. Com relação aos procedimentos necessários para se conectar à micro ou à mini geração distribuída à rede da distribuidora, a ANEEL estabeleceu regras que simplificam o processo, reduzindo-o consideravelmente, de 82 dias para 34 dias. Adicionalmente, a partir de janeiro de 2017, os consumidores poderão fazer a solicitação e acompanhar o andamento do seu pedido junto à distribuidora pela internet. A tendência mundial é a busca por novas fontes de energia que possam atender ao acelerado crescimento da demanda de forma não poluente e sustentável. No Brasil, temos todas as fontes energéticas, sejam as que já estão consolidadas, como as que despontam no cenário a médio e longo prazo. No caso da geração de energia elétrica a partir de fontes fotovoltaicas,
o mercado brasileiro é extremamente promissor. Além do fato do país possuir, por conta de sua localização geográfica, uma fonte inesgotável do principal insumo, o sol, também dispõe de matéria-prima essencial para a produção de silício, utilizado na fabricação das células fotovoltaicas. Acompanhando esta tendência, a ABINE formou o Grupo Setorial de Sistemas Fotovoltaicos, no âmbito da área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, por iniciativa das empresas associadas, com o objetivo de discutir e propor a inserção da energia fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Fruto destas discussões, este estudo apresenta um panorama da geração fotovoltaica no mundo e a potencialidade de implantação efetiva no Brasil, por meio de políticas específicas para o segmento. Portanto, neste módulo, destacamos 4 tópicos. A introdução sobre energia solar fotovoltaica, no qual ressaltamos os motivos pelos quais é crescente a procura por essa energia, o cálculo e dimensionamento de instalações solares fotovoltaicos, no qual destacamos as modalidades de sistemáticas off-grid e on-grid, a atualidade normativa no Brasil, em especial a normativa da ANEEL 482/2012, a qual passou a ter vigor em 1º de março de 2016 e trouxe mudanças significativas para os processos referentes à energia solar fotovoltaica no Brasil e potencial de implantação no Brasil, o qual temos a esperança de que essa tecnologia tenha os investimentos e pesquisa necessários para que o país amplie e diversifique sua matriz elétrica, levando em conta o desenvolvimento de uma cadeia produtiva local. Continue conosco no próximo módulo. Até mais!